Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês então sobre este livro, Literatura Ontem, Hoje e Amanhã, da escritora brasileira paulistana, que chama-se Marisa Lajolo. Este livro foi publicado pela primeira vez no ano de 1982, ou seja, já tem mais de 40 anos aí desde a sua publicação. E durante, ao longo dos anos, desde 1982, até este ano, em que nós estamos, essa é a edição mais recente, mas entre os anos, muitas edições também já haviam sido lançadas, que inclusive os nomes dos outros livros eram muito interessantes também, igualmente esse, como eu achei desse livro, que foi O que é literatura? Literatura, Leitores e Leitura. Inclusive, antes de comprar este livro aqui, tinha esse último que eu acabei de fazer a leitura, Literatura, Leitores e Leituras, que eu achei muito interessante. Mas aí, depois que eu fui descobrir que este aqui é o mais recente. Então, este, além de reescrever os outros escritos que estão nos outros livros, nas outras reimpressões, ela ainda complementou com algumas outras colocações do seu próprio entendimento. Então, pessoal, aqui nesse livro, então, a gente vai conhecer um pouco do que a Marisa Lajolo entende sobre literatura. Então, a Marisa Lajolo, ela é professora, ensaísta, crítica literária e também professora universitária. E aqui nós temos, então, a visão da Marisa Lajolo sobre o que é literatura. O que pode ser considerado literatura? Você sabe o que pode ser considerado como literatura? A princípio, eu estava com muita vontade de fazer a leitura desse livro porque eu gostaria muito de uma definição do que é a literatura. E no decorrer, então, aqui dessas páginas, a gente vai sendo levado pela Marisa sobre uma óptica de que não necessariamente nós precisamos de uma definição de literatura para a gente entender algo como literatura. Vou explicar para vocês. Então, o que a Marisa ela vai tentar explicar aqui pra gente é que tudo o que é cultural, aquilo que pode ser agregado na vida das pessoas, na vida dos leitores, que pode ser tocado pelaquela obra de arte, aquela telenovela, aquele livro, pode se tornar uma literatura. Ou fontes advindas da literatura. Então, a gente tem muito de livros que se tornaram filmes e de filmes que se tornaram livros. A que ponto que a gente sabe que uma coisa deixa de ser literatura, que não é mais literatura e que se torna literatura. Então, ela vai passando um pouco aqui pra gente, desde os primórdios, desde que tinham as cartas, que as pessoas escreviam nas cartas. Então, depois surgiu o rádio, depois surgiu a televisão e hoje a gente tem então as mídias sociais e a literatura ela está correndo solta por essas mudanças que vão ocorrendo ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Então aqui ela não traz uma definição extremamente certeira. Então o que eu entendi do conceito dela é que tudo pode ser literatura, desde que possa ser usado, reaproveitado, agregado na vida de cada pessoa. Então, ao longo de todo o livro também, ela vai conversando com a gente de uma forma muito pessoal. Então, ela nos inclui o leitor em um clube de leitores anônimos. Então, você fará parte de um clube de leitura e aí são vários leitores anônimos. E aí ela direciona, como se fossem cartas ou e-mails, exatamente para você. Então você se sente parte, ali dessas cartas ou desses capítulos. Então eu entendi que esses capítulos faziam mais parte, de uma rede em que todo mundo estava fazendo a leitura e é como se a gente conseguisse respondê-la e aí ela respondia novamente com uma resposta. Então não era algo como se ela estivesse conversando sozinha aqui nesse livro, mas é como se nós todos estivéssemos em um clube de leitura e aí ela estivesse respondendo às perguntas do leitor. Ela vai nos introduzindo então as suas próprias ideias, aquilo que ela pensa sobre a literatura. Então ela vai dizer o seguinte nas primeiras páginas: alguém hoje duvida que Shakespeare seja literatura com L maiúscula e tudo? Aprenda então, o vivíssimo leitor, que ser ou não ser literatura é assunto que se altera ao longo do tempo e desperta paixões.
Então, o que ela está querendo dizer, que vai discorrer também ao longo do capítulo, é que, embora Shakespeare seja com L maiúsculo, né, ou seja, uma literatura grandiosa, primorosa, extremamente, né, já provou que é uma excelente literatura, ela está dizendo que não existe apenas Shakespeare. Não existe apenas o Shakespeare para todo mundo fazer a leitura. Existem também escritores recentes que podem ser excelentes, que podem também ser com L de literatura maiúscula. E ela prossegue. E discutir literatura é abrir os olhos e ouvidos, iniciar o tablet, olhar e ouvir em volta, ler livros, meditar sobre as frases pintadas a spray em muros e edifícios da cidade e fazer a eles a pergunta: o que é literatura? Ou ligar o computador, navegar e perguntar as letras graúdas e miúdas, de uma ou de várias cores, que escorrem na tela, na horizontal ou na vertical, o que é literatura? E aí, ao longo do livro, ela vai nos perguntando, ela vai nos indagando o que é literatura. Então, ela não fica apenas dando resposta, ela faz com que a gente pense um pouco mais, né, com os nossos próprios pensamentos, com aquilo, com a bagagem que nós temos, com o que nós conhecemos, o que é literatura para nós. E aí ela vai citar então um teórico muito conhecido, que é o Terry Eglinton, que chama-se o livro Teoria Literária, uma introdução, que inclusive também, né, ele tem um livro muito interessante que vai discorrer, né, como que você pode estar analisando os personagens, as entradas e saídas e tudo mais. Esse livro chama-se Como Ler Literatura. E aí ela vai conversar um pouco, né, vai nos levar um pouco à reflexão de que antes, né, muitos séculos atrás, aqueles escritos, por exemplo, egípcios, aqueles escritos egípcios, hoje nós não utilizamos mais, porque não faz mais parte do nosso dia a dia, nós temos maiores facilidades, nós somos já alfabetizados, né, com a língua latina, então a gente não precisa daqueles escritos, a gente não precisa daquelas codificações. Então ela vai dizer o seguinte: não são mais literatura, ou seja, não são mais usuais, né? As pessoas já não leem ou com tanta facilidade, né, ou com tanta frequência. Às vezes um especialista, né, pode estar fazendo a leitura, né, daqueles escritos egípcios e tudo mais. E aí ela disse: pois um texto literário não é como uma aranha, que é aranha desde que nasce para sempre, que foi aranha no Egito Antigo, entre índios de Arizona, e continua a ser aranha nos cybercafés cariocas. Com o texto é diferente, pode vir a ser ou deixar de ser literatura ao longo do tempo. Então aqui ela levanta algo que, quando eu fiz a leitura, eu pensei: uau, um texto pode deixar de ser literatura? Como assim? Então eu fiquei pensando, né, um texto, na minha visão, né, quando eu comecei a fazer a leitura desse livro, né, um texto, embora as pessoas não façam a leitura, ou as pessoas não prefiram fazer a leitura de tal livro, tal gênero, ele continua sendo literatura. As pessoas apenas não vão até ele, não vão querer fazer a leitura. Mas aqui ela, né, ela dá essa afirmativa. Em um livro, antigamente, bem antigamente, para ser considerado clássico, ele deveria ter sido escrito ou na língua latina ou na língua grega. Mas a partir do século XIV começaram então as línguas europeias também a adotarem, né, os modelos clássicos ou chamados clássicos. E aí ela disse, olha, clássico passou a indicar também um juízo de valor. O que é clássico é sempre bom. E aí, no decorrer das páginas, ela também vai estar fazendo, né, esse tipo de pergunta. Será que sempre é bom mesmo? Será que porque as pessoas falam que é bom, que a gente tem que aceitar que aquele livro, por ser considerado clássico, é bom e tudo mais? E ela vai dar uma afirmativa para nós, que é: saber de onde vem e como se formulam certas noções de literatura torna nossa opinião mais rigorosa e nossos argumentos mais fortes. Permite-nos identificar os recursos retóricos e ideológicos em que se fundam os conceitos oficiais de literatura e aumenta nossa garra para bater o pé quando nos dizem que tal ou qual conceito é uma verdade maior e absoluta. Na página 60 ela diz: a literatura nasce não só da realidade circundante, compartilhada por autor e leitores, mas também do diálogo com tudo que, vindo de tempos anteriores, constitui a chamada tradição literária. É como se a literatura fosse um constante passar a limpo de textos anteriores, constituindo o conjunto de tudo
passado e presente. Um grande e único texto de literatura. Agora sim, leitura maiúscula com L maiúsculo, literatura. Então, nós podemos compreender neste livro que a sua suma é: a literatura, ela está por toda parte, por todos os lugares, ela sofre mutações, ela vai mudando conforme o tempo, ela vai se modificando, ela vai ganhando mais atribuições, muitas vezes ela descarta outras possibilidades de que ela era, ela vai deixando de sua própria característica. Então, aqui resta para nós a reflexão mesmo, né? Então, eu estive muito pensando a respeito desse livro, porque quando eu fui fazer a leitura desse livro, eu queria muito um livro de crítica mesmo literária, no sentido, não, a literatura é isso, é aquilo, ou que não é literatura. Mas esse livro foi um livro que me trouxe a reflexão, no sentido de observar, de fato, aquilo que dizem para nós que é literatura, as perguntas que muitas vezes nós precisamos fazer ao fazer a leitura de um livro. Inclusive, na página 55 ela diz: a literatura é porta para variados mundos que nascem das inúmeras leituras que dela se fazem. Os mundos que ela cria não se desfazem na última página do livro, na última frase de canção, na última fala da representação, nem na última tela do hipertexto. Então, ou seja, né, ela acredita que a literatura, o que eu também acho, né, que ela reverbera conforme, né, o tempo vai passando. Muitas vezes, né, tanto tempo que realizamos a leitura de um livro, mas depois acontece uma outra leitura, que um personagem se parece com aquele livro anterior que a gente já fez a leitura, a escrita do autor acaba compactuando com a leitura do livro atual, do escritor atual que estamos fazendo a leitura. Então foi um livro que ele traz uma reflexão para você entender aquilo que você está fazendo a leitura, de você não apenas ser um leitor receptivo, no sentido de que, não, todos falam que esse livro é muito bom, então eu sei que vai ser muito bom para mim. O que a gente sabe que nem sempre isto é verdadeiro, isso é de fato, né? Inclusive, eu fiz a leitura daquele livro Laços de Família, da Clarice Lispector. Inclusive, né, muitos de vocês falaram aqui que não, né, tem algum tipo, né, de gargalo com a Clarice Lispector. Então a gente sempre vai ter aquele tipo de escritor, aquele tipo de escrita, tipo de personagens, cenários, gêneros literários, que a gente vai ter algum tipo de gargalo com eles. Então a gente precisa ter paciência se aquilo é de nós leitores, nós precisamos de uma maturidade para depois pegar aquele livro e fazer a leitura, ou se de fato aquilo é do escritor. O escritor é ruim mesmo, a escrita é ruim, o cenário é ruim, o gênero é ruim. Embora tenhamos gêneros literários e escritores que a gente vai se identificar melhor, a gente vai se identificar mais e tudo mais. Então, foi um livro até que bacana, que a gente consegue estar tirando muitas informações aqui interessantes sobre a literatura, sobre a nossa percepção da literatura. Inclusive o título, né, literatura ontem, hoje, amanhã. Ou seja, né, no sentido de que ela está conforme o tempo, né, ela está acompanhando a modernidade daquilo que está se passando, daquilo que está acontecendo. E para você que gosta muito de indicações, né, de leitores, a Marisa Lajolo vai trazer muitos escritores aqui, inclusive alguns que eu nem conhecia. Então ela traz citações de texto, ela começa lá em Homero e vai terminar, então assim, ela vai terminar nos livros digitais, nos e-books. Então, veja bem, então é uma obra que você consegue tirar muitos ensinamentos valiosos para sua leitura, para sua própria leitura. Mas deixando aqui um pouco, então, registrado, né, minha experiência de leitura, quando eu estava fazendo, então, a leitura desse livro, eu fiquei imaginando, nossa, ela vai fazer aqui uma descrição do que é literatura, e eu esperei por isso até o fim do livro, e eu fiquei muito esperançosa. Mas ao chegar à última página do livro, eu vi que ela não estava querendo fazer uma definição, né, engessar, o que ela foi contra durante todo o livro. Então, durante o próprio livro, eu pensei, ela vai fazer uma definição, acredito que no final, só que não de uma forma muito engessada, como de uma forma usual. Só que nem isso ela desejou fazer, porque isso ela, no caso, pelo que ela demonstrou, ela não gosta de que se coloque taxas ou de que ingessem conceitos e tudo mais.
mas foi algo que eu queria bastante, porque o que é literatura para Nayara? O que é literatura para você? Então, muitas vezes isso nos ajuda também a reconhecer onde nós estamos e a entender aquilo que nós tanto gostamos, que são os nossos livros. Então, esse livro trouxe essas reflexões, trouxe essas minuciosas que a gente precisa também estar fazendo a leitura nas entrelinhas desse livro, embora ela vai também, né, ser muito explícita, vai conversar muito com a gente na primeira pessoa, embora eu esperasse um pouco mais de definições por parte da autora, não atrapalhou minha experiência com o livro, inclusive, né, ele está bem marcadinho porque traz muitas reflexões bacanas, inclusive eu que gosto de fazer leituras de livros, sobre crítica literária, foi algo que agregou aqui na minha vida de leitura. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero muito que vocês me contem aqui pra vocês o que vocês pensam do que é literatura. Pra mim, a literatura é aquilo que a gente consegue estar fazendo a extração daqueles benefícios que a leitura traz para nós, daqueles livros que a gente não consegue, né, largar, ou que a gente consegue, depois que a gente fecha aquele livro, a gente fica pensando muito nele e a gente quer conhecer o gênero, a gente quer conhecer o autor, a gente quer conhecer a vida daquele autor, onde que ele passou, quais livros que ele escreveu. Literatura, para mim, hoje faz parte muito da minha vida e eu quero muito que vocês também definam aqui embaixo para mim nos comentários o que é que vocês acham do que é literatura. E a literatura, né, mudou aí conforme os séculos. O que é que vocês acham? Vocês preferem os livros mais antigos, mais clássicos ou os mais modernos? E digam aqui para mim nos comentários o que é que você achou deste livro, né, desse comentário desse livro. O que é que você acha das leituras, né, que você faz sobre crítica literária? E me recomendem também, eu gosto bastante de crítica literária, deixe aqui embaixo por gentileza. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês a respeito do livro. Espero muito que vocês tenham gostado e a gente se encontra então no nosso próximo vídeo, que vamos conversar então sobre algum outro livro.